Vamos receber a irmã Lígia com a salva de palmas, amém? Dando graças a Deus pela vida da nossa irmã. Nós cremos que logo, logo ela estará aqui, não só para ministrar a palavra, mas para testemunhar tudo aquilo que o Senhor está fazendo, o final de todo esse processo. Amém, meus irmãos? Nossa irmã precisa da graça de Deus sobre a vida dela, e você vai orar com muito amor agora, amém? Pai, obrigada, Jesus. Senhor, quando eu falo da Lígia, Pai, é lógico que eu sei que nós precisamos ainda pedir a Tua bênção, a Tua intervenção, a Tua força. Mas a primeira palavra, Jesus, que vem no coração é gratidão, é obrigada. É a primeira palavra, Pai, porque sabemos de tão grandes coisas que o Senhor ainda tem a realizar na vida da Tua filha e através da vida dela. E é por isso, Pai, ela não é forte dela mesma. Ela é forte porque a força dela vem do Senhor. E ela disse sim para o Senhor nessa noite. Mesmo passando por esse processo, ela disse sim e está aqui para compartilhar aquilo que o Senhor colocou no coração dela com os nossos corações, Pai. Seja com ela. Ela é forte, ela é valente, ela é guerreira do Senhor. E sobre ela está a unção e a autoridade para isso nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Amém? Eu confesso para os irmãos que não é fácil estar aqui, né? Assim, já é uma responsabilidade muito grande você subir no altar do Senhor. E principalmente no momento que eu tenho vivido, realmente não é fácil. Confesso para os irmãos que hoje pela manhã o inimigo tentou por várias vezes confundir minha mente para que eu não estivesse aqui à frente. Mas nada é sobre nós, tudo é sobre Ele, né? Tudo é sobre Deus. E por isso que estou aqui. E eu quero compartilhar com os irmãos uma das coisas que Deus tem falado comigo durante esse processo que eu tenho caminhado aí, que os irmãos sabem, né? Deus tem falado muitas coisas, muitas mesmo. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos é apenas uma dessas coisas que Ele tem falado. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó. No livro de Jó, no capítulo 4, eu vou acessar aqui, que eu quero ler na Nova Versão Internacional, mas os irmãos podem abrir a sua Bíblia aí no livro de Jó, capítulo 4. Amém? Aleluia, Jesus. A pastora já orou por mim, mas eu quero fazer mais uma oração. Senhor, obrigada. Obrigada pela oportunidade de poder estar aqui na Tua casa. Obrigada, Deus, pelo que o Senhor é na minha vida e nas nossas vidas. E que nesse momento, ó Deus, o Senhor coloque cativo corações na Tua presença. Mentes cativo a Tua palavra nesta noite. E que o Senhor possa ministrar no coração dos meus irmãos, assim como o Senhor tem ministrado a mim. Nada do que eu vou dizer aqui é de mim, que não seja de mim, mas que seja principalmente para engrandecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Amém. Jó capítulo 4, versículo do 2 ao 6. Capítulo 4, do 2 ao 6.
vai dizer assim, vamos ler do 1 até o 6. Então respondeu Elifaz de Tamã: se alguém se aventurar a dizer a você uma palavra, isso tirará a sua paciência? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes. Mas agora que se vê em dificuldade, você desanima? Quando você é atingido, fica prostrado? Sua vida piedosa não inspira confiança a você? E o seu procedimento irrepreensível não dá a você esperança? Nós vamos ler só até aqui. Amém? O tema da mensagem, irmãos, é vivendo o Deus que pregamos. Amém? Vivendo o Deus que pregamos. E nós conhecemos a história toda de Jó. Nós sabemos toda essa história. E a título de introdução eu quero fazer uma pequena contextualização desses versículos que nós lemos. É que a história de Jó, ela é um relato muito fascinante para nós quando a gente lê. Quando a gente medita em tudo que Jó viveu, tudo que ele passou, é algo que move nosso coração, não é? E nós sabemos que Jó, ele foi um homem íntegro, um homem totalmente fiel ao Senhor, mas, mesmo assim, ele passou por dificuldades terríveis, por lutas terríveis. E nós vamos meditar um pouquinho nisso. Ainda a título de introdução, o livro de Jó, alguns estudiosos, eles atribuem que quem escreveu esse livro foi Moisés. Outros dizem que foi Salomão. E existem outros estudiosos também que dizem que quem escreveu o livro de Jó foi Eliú, um sábio hebreu daquela época. A data e o autor do livro são desconhecidos. Mas nós sabemos que o livro de Jó foi escrito antes de Cristo e muito provavelmente antes do exílio do povo de Deus à Babilônia, quando eles foram exilados. E Jó, ele era conhecido por sua fidelidade, por sua piedade, por sua sabedoria. Ele era conhecido naquele tempo, ali naquele contexto, por ajudar os necessitados, mas também, principalmente, pela sua fidelidade, por ser um servo totalmente temente ao Senhor, por ser uma pessoa justa e por ser uma pessoa fiel. Porém, ele vai passar por provações. E nesses versículos que nós lemos, ele já tinha passado por perdas e os seus amigos chegam para estar ali com ele. Vão visitá-lo, né, na sua desgraça, no seu momento de luta. E um desses amigos, que é Elifaz, que é o primeiro a falar ali, começa a falar com Jó, relembrando Jó do seu ministério. Ele começa a relembrar Jó do ministério dele. E diz lá no versículo 2, onde ele fala assim, no versículo 3, pense bem, você ensinou tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu joelhos vacilantes. Então ele começa a relembrar o ministério de Jó. Porém, de forma errônea, ele também acredita que Jó estava passando por aquilo tudo porque havia pecado.
E não era. Nós sabemos que não era esse o motivo que Jó passava por aquela luta. Mas ele estava sendo aprovado por Deus. Ele estava sendo aprovado por Deus. Aquela prova nada mais era uma aprovação da parte de Deus. E de fato, né, Jó havia sido um grande homem, um homem muito usado por Deus, um homem que fortalecia outras pessoas. As suas palavras, elas levantavam caídos. O seu exemplo encorajava muitas pessoas que estavam desanimadas. Ele pregou confiança em um Deus a muitos que passavam por dificuldades. Porém, agora a dificuldade era dele. Agora a dificuldade era dele. A dificuldade estava na sua casa. Ele estava passando por uma tempestade. E aí, o seu amigo, ele faz a pergunta incômoda a ele, né? Mas agora que se trata de você, né, ele vai dizer, mas agora que se trata de ti, te enfadas? Embora ele estivesse errado, né, da sua acusação, como eu disse, porque ele achava que Jó estava passando por tudo aquilo porque pecava, ele faz uma observação muito importante naquele momento. E é uma observação que nós precisamos considerar na nossa vida, irmãos. Chegará um momento nas nossas vidas, nós viveremos um momento nas nossas vidas em que nós não vamos estar pregando para os outros, mas nós vamos estar vivendo aquilo que nós já pregamos. E isso é muito importante. E algo que Deus tem dito ao meu coração desde o início. Agora é a hora de você viver o Deus que você prega. E isso é muito importante. Na minha vida, na sua vida, chegará um momento em que nós viveremos tudo que nós já pregamos para outras pessoas. Assim como Jó. E haverá momentos que nós seremos provados naquilo que pregamos. Assim como Jó foi. Mas assim como ele foi provado e foi vitorioso, nós também. Amém? Nós também seremos vitoriosos. Porque o mesmo Deus que estava com Jó, o mesmo Deus que participou de todo aquele processo, é o mesmo Deus que está conosco, que participa do mesmo processo. Amém? E com base nesses versículos, eu quero destacar duas realidades incontestáveis que tem aqui nesses versículos que nós lemos, que é justamente a fala do amigo Elifaz, né? Relembrando Jó sobre o seu ministério e tudo aquilo que ele pregava. Então, duas realidades incontestáveis nesse versículo. A primeira realidade é que nós precisamos praticar a palavra de Deus e não apenas sermos ouvintes. Amém? Precisamos praticar a palavra de Deus e não apenas sermos ouvintes. Lá em Tiago, e eu quero ler Tiago capítulo 1, versículo 22, que também reforça essa realidade, vai dizer, Tiago 1, versículo 22, vai dizer assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos.
O que diferencia o campeão de uma pessoa medíocre é a prática, não é? Quanto mais pratica, mais fortalece, mais adquire sabedoria e se torna realmente um campeão. E o autor aqui, nesse versículo de Tiago que lemos, ele vem encorajar os cristãos que estavam dispersos naquele contexto, e ele vem despertar os irmãos a viverem uma fé prática, não só de ouvir, mas de praticar, de demonstrar em suas ações o evangelho de Deus. Então Tiago vai dizer isso aqui. E nos versículos anteriores que lemos também, a respeito de Jó, nós podemos entender que nós precisamos praticar a palavra de Deus muito mais do que só ouvir. E algo importante que quando eu estava meditando aqui, é que muitas vezes o maior obstáculo para que o evangelho do Senhor seja expandido, o maior obstáculo, ele não é a falta de argumentação. Não é. Mas o maior obstáculo para que o evangelho de Deus se expanda é a incoerência entre o que pregamos e o que vivemos. Não é as belas palavras, não. Não é a oratória que é o obstáculo, não. Mas às vezes é a incoerência do que eu prego, do que eu vivo. E Tiago, ele vem dizer isso aos irmãos. Muito mais do que palavras, muito mais do que ouvir, nós precisamos viver este evangelho. Para que as pessoas vejam a palavra, o evangelho de Deus encarnado nas nossas vidas. E essas incoerências, elas são demonstradas de várias formas. A primeira, nós pregamos um Deus de amor, sim ou não, irmãos? Nós pregamos um Deus de amor e, de fato, Deus, Ele é um Deus de amor. Ele é o amor em pessoa. Nós pregamos. Mas muitas vezes nós vivemos uma vida amargurada, ressentida, rancorosa. Muitas vezes não suportamos nosso irmão. É incoerente. Se eu prego um Deus que é amor, se eu prego um Deus que ama incondicionalmente, e eu vivo totalmente aquém daquilo que eu prego, é incoerente. Eu não estou praticando o evangelho. Muitas vezes nós pregamos sobre descansar em Deus. Sim, eu já falei sobre isso muitas vezes com várias pessoas. Descansa no Senhor. Descansa. Sei que você também já pregou isso. Mas quando o problema chega, nós perdemos o sono. Nós nos entristecemos. Nós vivemos cabisbaixo. Nós perdemos a fé. Muitas vezes pregamos um Deus de paz, que traz paz. E de fato, Ele é a paz. Ele é a verdadeira paz. Mas quando nós estamos em meio à tempestade, quando essa tempestade vem em nós, nós nos desesperamos. Nós entramos em um estado de extrema decadência espiritual.
E, na verdade, Elifaz estava dizendo isso para Jó, mostrando para ele tudo que ele tinha pregado, tentando fazer uma acusação errônea, mas é fato, irmãos, que nós passaremos por momentos em que nós viveremos o Deus que nós pregamos. E o mundo, ele precisa ver o Evangelho de Deus encarnado nas nossas vidas, nas nossas ações. E para que o mundo veja esse Evangelho verdadeiro, esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que muda, esse Evangelho que traz paz, que traz entendimento, que traz salvação, muitas vezes nós seremos confrontados por ele. Nós seremos confrontados, assim como Jó foi confrontado. Muitas vezes. E eu acredito, e eu creio, que assim como ele foi e saiu vitorioso, talvez Jó passou todo aquele processo e não entendeu muita coisa, mas ele sabia que Deus estava com ele. Assim também pode ser conosco. Passaremos processos que Deus permitirá, talvez não vamos entender, mas vamos compreender que Deus está conosco. E que Deus quer nos amadurecer, que Deus quer nos fortalecer, que Deus quer nos fazer maduros o suficiente para demonstrarmos com ações concretas o Evangelho dele, a sua palavra. Amém? Essa é a primeira realidade incontestável, que nós precisamos ser praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Não apenas ouvintes, irmãos. Chegou a hora de praticarmos o Evangelho do Senhor. Chegou a hora de demonstrarmos com ações concretas ao mundo quem de fato é o Deus que servimos. Mesmo diante de uma tempestade muito grande. Mesmo diante de uma luta muito grande, que talvez você pense que não vai chegar ao fim. Mas, como eu disse no início, nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. É Ele. É Ele que tem que ser engrandecido através de nós, independente da circunstância que eu estou vivendo. Deus, Ele tem que ser revelado em mim. Amém? E a segunda realidade incontestável que contém nesses versículos que lemos, tanto em Jó, no capítulo 4, quanto em Tiago, é que a nossa vida pregará mais alto do que as nossas palavras. Os irmãos concordam com isso? A nossa vida, ela pregará mais alto do que as nossas palavras. Irmãos, as pessoas, elas nos observam. Elas nos observam. Elas observam como nós nos portamos. Elas observam como falamos ou como passamos por dificuldades. As pessoas nos observam. Pessoas próximas a nós, pessoas mais longe, afastada, que ficam sabendo, elas nos observam. Assim como foi com Jó. Os seus amigos o observavam. A sua esposa, com certeza as pessoas daquele contexto, né? E assim como ele foi observado, testado pelas pessoas à sua volta, e ele foi aprovado diante daqueles homens, daquelas pessoas, e principalmente diante de Deus, nós também, irmãos, precisamos entender isso. Nós precisamos querer ser aprovados, principalmente diante de Deus, né? Principalmente. E
de acordo com a sua fidelidade a Deus, de acordo com a sua integridade e intimidade com Deus, Jó foi recompensado por Deus. Lá no final, tudo que ele havia perdido, Deus deu a ele em dobro, né? E Deus não deu a ele simplesmente porque ele perdeu, não. Ou porque ele passou por uma luta tão terrível. Deus deu porque ele foi fiel até o final. Deus deu porque ele foi íntegro e íntimo de Deus até o final. E para nós hoje, irmãos, não é diferente. Muitas vezes vai ser necessário pregarmos para nós mesmos o que um dia nós já pregamos para outros. E isso vai mostrar que a nossa fé, ela é real. Vai mostrar que o que nós pregamos ou já pregamos não era apenas teoria, mas era o verdadeiro evangelho de Deus. A palavra dele encarnada na minha vida, na sua vida. Jó foi provado naquilo que pregava, foi restaurado. Nós também somos provados naquilo que pregamos. Não para que nós sejamos envergonhados, não. Mas para que nós sejamos aprovados diante de Deus. Para que nós o reconheçamos e para que nós o mostramos quem Ele é. É para isso. É para isso que passamos por lutas e por provas. Não para sermos envergonhados, não para sermos taxados, não para sermos acusados, não. Passamos por provas para mostrar quem é Deus através de nós. Amém? E assim, irmãos, como ele esteve com Jó, ele também está conosco. Assim como ele fortaleceu Jó, ele também nos fortalece. Assim como ele encorajou Jó a passar por aquilo, ele também nos encoraja. E aí eu quero dizer mais uma vez, afinal, tudo é sobre Deus. Tudo é sobre Ele. E quando nós entendermos isso, o nosso fardo, ele será leve. Quando nós entendermos que tudo é sobre Ele, para Ele, nosso fardo se tornará leve. Amém? É uma mensagem pequena, mas eu espero que os irmãos, que tenha falado ao coração dos irmãos, como falou ao meu. E para as nossas considerações finais, eu quero fazer uma pergunta. E logo após eu darei algumas respostas também. A pergunta é: o que fazer diante dessas realidades incontestáveis? O que fazer diante da primeira realidade, que eu preciso praticar a palavra mais do que ouvir? O que fazer diante da segunda realidade, que diz que a minha vida, ou a nossa vida, pregará muito mais do que as nossas palavras? E eu te respondo o seguinte: você já ensinou que Deus é fiel? Já? Você já pregou que Deus é fiel? Você já foi pregado sobre isso? Então lembre-se disso quando a fidelidade dele for tudo que você tem. Lembre-se disso, que a fidelidade dele é maior do que o problema que você tem enfrentado. Você já pregou que ele não abandona os seus? E de fato ele não abandona? Você já foi pregado que Deus não abandona? Creia nisso, irmãos. Quando você se sentir sozinho, abandonado, quando o diabo quiser colocar isso no seu coração,
Creia. Ministre para você mesmo. Você já declarou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Então confie nisso. Confie nesta palavra. Quando nada parecer fazer sentido, quando você não estiver entendendo nada do que está acontecendo na sua vida, creia, creia, viva esse evangelho de verdade. Pregue para si mesmo o que você já pregou. Viva o que você tem pregado. E Ele, assim como Ele fez com Jó, Ele nos exaltará. Amém? Amém. E para fechar, irmãos, eu quero ler uma frase que eu ouvi hoje e que tem tudo a ver com o que nós falamos agora. A nossa identidade, quem somos em Deus, não muda por causa das circunstâncias. Amém? Quem eu sou e quem você é em Deus não muda por causa da circunstância ruim que talvez você tenha vivido ou esteja vivendo, ou passando, como eu estou passando. Você continua sendo filho amado de Deus. Deus, Ele vai usar desafios não para nos envergonhar, mas para revelar a sua força interior dentro de nós. Amém? E finalizando, nós não somos definidos pelas fases difíceis que vivemos. Nós não somos definidos por isso. Mas nós somos definidos pela presença e intimidade de Deus em nós. Amém? Que nós sejamos assim como Jó foi. Definido não pelo que ele passou, mas pela presença e pela intimidade de Deus que era visível na vida daquele homem. Amém? Amém.